Olá! Que maravilha! Mais uma tarde aqui nesta live pra gente bater um papo, conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo a essa live. E hoje nós vamos falar de um tema, a prática inimiga da perfeição. A gente geralmente vê tantas pessoas falando assim, não, porque a prática leva à perfeição. Quanto mais você pratica, mais você tem perfeição, né? Então a prática leva à perfeição. Só que existe um estudo feito pelo professor Cole Erickson, da Universidade da Flórida, que ele é referência no mundo científico, né? Onde ele faz estudos de experts. Então, há mais de 40 anos, ele estuda hábitos de experts para entender os hábitos que levam a pessoas que são especialistas a desenvolverem uma execução, uma performance acima da média. Então, nesse estudo, Cole Erickson, ele entendeu o seguinte, que existem dois tipos de prática, né? E isso acabou quebrando aquela crença popular que a prática leva à perfeição. Mas será que é isso mesmo? Então, o que ele descobriu? Ele descobriu com seus estudos que existem dois tipos de prática, a prática ingênua e a prática proposital. Então, como assim? Nos estudos dele, ele percebeu que as pessoas, dois tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que são especialistas na sua área e aquelas pessoas que, por mais que tenham o mesmo tempo de prática naquela atividade, não necessariamente essas duas pessoas tinham o mesmo conhecimento naquela sua área, né? Então com isso, ele entendeu o seguinte, não, peraí, qual que é a diferença de duas pessoas que trabalham por 10 anos na mesma área? Só que ela se tornou especialista e a outra não, e a outra é uma pessoa comum, né? E às vezes ficou até pior naquilo que ela faz. Então, o que ele percebeu? Que aquela pessoa que ela pratica a atividade da mesma forma sempre, né? Aquela prática que todo mundo fala assim, eu sou uma pessoa experiente. Essa é a prática ingênua, aquela pessoa que ela faz a mesma atividade todos os dias, durante anos e sempre da mesma forma. Então, essa é a prática ingênua. Então, ela é aquele tipo de prática que ela faz sempre da mesma forma, só que ela não se desafia a fazer diferente, ela não se desafia a melhorar, tá certo? E por que essa prática, né, essa prática ingênua, ela é inimiga da perfeição? Porque é o seguinte, nos estudos do professor Erickson, ele percebeu o seguinte, que a simples repetição da atividade, ela não vai se tornar melhor, tá? Pelo contrário, quando você chega num determinado patamar de experiência, de prática naquela atividade, os anos seguintes, elas podem reduzir essas habilidades, se você não tiver um esforço consciente para se aprimorar. Quer ver um exemplo? Imagina aqui um copo, tá certo? Imagina que eu tenho 2 copos na mão aqui, vou pegar esse aqui, 2 copos na mão. Esse copo aqui, ele tem água, tá certo? Então, foi enchendo de água até o limite da borda. Só que chegou no limite da borda, esse copo parou de ser preenchido. Não, peraí, já tô aqui no meu limite, já alcancei meu patamar, não preciso de mais água, certo? Agora esse outro copo,
ele também foi cheio da mesma forma, foi enchendo com água, só que quando chegou no limite dele, quando encheu aquele copo, o que aconteceu? Ele não parou de receber água, ele continuou recebendo água. E o que aconteceu? Foi transbordando água. E esses dois copos, imagina que eles estão parados no tempo, estão do lado de fora, né, ao ar livre. E ali aqueles dois copos ficaram. Aí veio chuva, veio sol, conforme o sol foi esquentando, esse copo aqui foi tendo, lembra que ele está até o limite e ele não continuou recebendo água. Veio o sol quente e foi evaporando essa água. Enquanto esse outro copo aqui, ele continuou recebendo água e por mais que o sol estivesse super escaldante e fosse evaporando a água, aquela água não ia reduzindo, ela não reduz. Por quê? Porque como evapora e continua colocando água, então não tem problema. Ela está sempre cheia, está sempre transbordando. Enquanto esse copo aqui, ele só vai reduzindo. Aí vem a chuva, enche, mas aí imagina que passou por um período de seca, ficou por muito tempo sem vir uma chuva e aquela água só foi evaporando. Ela foi reduzindo. Então, uma pessoa que, com o passar do tempo, ela não vai aprimorando as suas práticas, não procura uma forma de fazer melhor, quando ela chega no ápice da prática, ela fez tanto, quando ela não se aprimora, os anos seguintes daquele ápice vai fazendo com que as suas habilidades vão se deteriorando, tá certo? Aí são diversos fatores, um deles também é o avanço tecnológico, tá certo? Vou arrumar aqui. Então, daí, ok, entendi que a prática ingênua é aquela prática que a pessoa faz, é igual naquele filme lá do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que a pessoa fica ali só batendo ali no ferro e é só aquilo ali por muitos e muitos anos. Ok, agora qual que é a prática que vai efetivamente me levar à perfeição? Essa é a prática proposital. Nos seus estudos, o professor Erickson, ele denominou esses dois tipos de prática, a prática ingênua e a prática proposital. Essa prática proposital, ela leva a melhoria, ela leva à perfeição, tá certo? E quanto mais você pratica, sempre se desafiando a fazer melhor e diferente, mais especialista essa pessoa se torna, ok? Pensa também no motorista de trânsito, né? No motorista que ele tem 30 anos de prática, tá certo? Às vezes, esses 30 anos que ele dirige pode o tornar um motorista pior do que um motorista que tirou carteira há 7 anos, com 7 anos de prática, certo? E um outro exemplo também é que um motorista de trânsito, motorista comum, não quer dizer que o fato dele ter 30 anos de experiência não quer dizer que ele está apto, por exemplo, para poder ir além e participar de uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, tá certo? Então, Dayana, ok, entendi que existem dois tipos de prática, a prática ingênua e a prática proposital. A prática ingênua, ela é inimiga da perfeição, enquanto a proposital, ela me leva a ser uma especialista na minha área. Mas como que eu posso desenvolver essa prática proposital para poder melhorar a minha performance? Então, existem, né, nos seus estudos, o professor Erickson, ele identificou 4 elementos para você, de forma consciente, exercer a prática proposital. Que elementos são esses? Então, o primeiro elemento é um objetivo específico, o segundo é um foco intenso, o terceiro é um feedback imediato e o quarto é o desconforto frequente, tá certo? Então, como que isso funciona na prática? Eu vou contar o próprio experimento que o professor Erickson fez nos seus estudos
e no qual ele identificou esses dois tipos de prática. É bem interessante esse experimento dele. Quando esse professor ele começou a fazer essas pesquisas, né, de alta performance, de experts, especialistas, ele, na verdade, ele queria saber, né, a intenção verdadeira dele era saber se tinha como fazer com que uma pessoa aumentasse a sua capacidade de memória curta, né, a sua memória de curto prazo. Então, o que ele fez? Ele recrutou um aluno, né, de uma faculdade chamado Steve e treinou ele por 2 anos para que ele fosse capaz de decorar uma sequência de números. Então passaram-se ali alguns meses, algumas sessões de treinamento e nas primeiras sessões Steve não teve muito sucesso, ele conseguia decorar ali 3, 4, 5 dígitos. Só que, né, na verdade, nas primeiras sessões ele chegou a alcançar até 8 dígitos, que é o mais normal, que é o equivalente aí a um número de telefone. E conforme foram passando as sessões, aí ele aumentou para 9 dígitos. E conforme ele foi treinando, nem sempre ele foi evoluindo. Ele começou com 8 dígitos, depois com 9, com 10, não foi bem assim. O professor Erickson ele usou uma metodologia, uma forma bem específica de treinar esse aluno. O que ele fez? Ele fez esse aluno, o Steve, a treinar de forma a alcançar o sucesso, tá certo? Só que de forma gradual. Como assim? Ele fazia o seguinte, ele falava, quando ele percebia que o aluno ele decorava 6 dígitos, aí ele aumentava mais um dígito. Quando o aluno decorasse aqueles 6 dígitos, aí passava para 7, aumentava sempre o número. Mas se ele errasse a sequência, o professor ele reduzia em 2 dígitos e fazia, se ele errasse o de 7 dígitos, por exemplo, ele voltava no teste, voltava no treinamento e fazia com que ele decorasse uma sequência de 4 dígitos, tá certo? E com isso, ele foi desafiando o aluno a aprender de uma forma que causasse um certo desconforto, né, para poder ir além, mas um desconforto mediano, um desconforto que impulsionasse ele a querer sempre melhorar de forma gradual. E assim foi. Depois que passaram 100 sessões desse treinamento, né, ele aprendendo a decorar 4 dígitos, 5 dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos, 9 dígitos, e quando ele errava, o professor mandava ele decorar uma sequência menor. Isso fez com que ele gradualmente fosse melhorando, até que depois de mais ou menos umas 100 sessões, esse aluno gravou uma sequência de 40 dígitos, né? uma sequência de números de 40 dígitos. E ele foi melhor do que alguns profissionais desse campo, só que quando ultrapassou as 200 sessões de treinamento, Steve ele ultrapassou o recorde, né? Ele decorou 82 dígitos, ele decorou uma sequência de 82 números. Agora, como que isso aconteceu, né? Como que o professor Erickson conseguiu treinar esse aluno e como que esse aluno conseguiu esse marco, conseguiu alcançar esse tanto de número decorado? Quer dizer que a memória curta dele aumentou? Não, o professor percebeu o seguinte, que a metodologia que ele usava para poder treinar aquele aluno ajudou ele a conseguir abater esse recorde, né? Conseguiu fazer com que ele tivesse uma melhora com prática proposital. Só que teve mais um detalhe, não foi só mérito do professor, né, do pesquisador que estava fazendo esse teste e esse treino com o aluno. Steve também desenvolveu uma técnica de treinamento durante as sessões. Então, conforme o professor ia passando ali o treinamento para ele, ele mesmo criou um método na cabeça dele para poder conseguir
ter sucesso na hora de decorar as sequências. O que ele fez? Ele foi separando, ele começou a separar blocos de 3 números e deixava os últimos 6 números, né, uma sequência maior, para o final daquela sequência de dígitos. Então, isso aí fez com que ele teve sucesso e conseguisse, depois de mais de 200 sessões de treinamento, decorar ali 82 dígitos. E o professor Erickson, né, um professor pesquisador, um cientista, ele falou, não, ok, consegui aplicar esse método em um aluno, no Steve, agora eu vou replicar esse método em outra pessoa. Ele foi lá, chamou uma aluna, só que essa aluna só conseguiu decorar 20 dígitos. Aí ele pensou assim, mas como assim? Como pode ser capaz? Se eu apliquei o mesmo método, a mesma metodologia que eu apliquei no Steve, ele decorou 82 dígitos, por que ela só decorou 20? Então ele chamou um terceiro aluno, ele repetiu o estudo, só que agora com a ajuda do Steve, que é o aluno que decorou os 82 dígitos. Aí, nesse novo experimento, nesse terceiro experimento, o professor, o que ele fez? Ele usou a mesma metodologia que ele já tinha usado com o Steve, só que ele também pediu ajuda ao Steve para que ele ensinasse como que ele fazia o método de decorar aquelas sequências. E com esse treino, esse terceiro aluno, esse novo aluno, ele conseguiu decorar mais de 100 dígitos. Então, ele ultrapassou aí o primeiro aluno, o Steve, que decorou 82 dígitos. E qual foi a diferença desses dois últimos alunos, né? Então, a segunda aluna ali que só conseguiu decorar 20 dígitos e esse terceiro aluno que conseguiu decorar 100 dígitos. A segunda aluna, ela desenvolveu, enquanto ela estava sendo treinada, ela foi desenvolvendo uma metodologia de tentativa e erro. Dera, peraí, mas o Steve também, ele foi fazendo essa técnica, só que ele teve um tempo maior. Quando o professor e pesquisador Erickson, ele entendeu que era sim possível treinar uma pessoa para ela decorar cada vez mais números, ele pegou aquela metodologia e replicou. Agora ele já não precisava de 2 anos. E esse terceiro aluno, o que ele fez? Além de ter à disposição dele o treino do professor e pesquisador Erickson, ele também teve a técnica que o próprio Steve usou para poder mentalizar e decorar aquelas sequências de números. Então, observe que esse terceiro aluno, ele além de ter o método certo, ele ainda contou com a expertise de alguém que já tinha passado pelo processo. Então, observe assim que o primeiro aluno, o Steve, ele sempre teve com ele os quatro elementos da prática proposital, que é a prática que leva à perfeição. Ele tinha o objetivo específico, o objetivo dele era sempre, depois que ele memorizasse uma sequência, ele aumentaria um dígito a mais na sequência de números para poder decorar. Então ele tinha um objetivo muito específico. Ele tinha foco intenso. Todas as vezes que Steve estava ali com o professor passando pelo treino, ele tinha um foco intenso, ele ficava totalmente envolvido naquela tarefa. O terceiro elemento ele também tinha, o Steve ele tinha um feedback imediato do seu treinador, né, do seu líder. Então toda vez que Steve acertava, o professor ele falava, ok Steve, você acertou, agora você vai para o próximo nível. Steve, você errou, você vai descer 2 níveis. E tinha também o desconforto frequente, porque por um tempo ele conseguia decorar uma quantidade de números, mas depois ele passava a decorar um número a mais. Então ele já não ficava mais naquela zona de conforto. Não, peraí, agora eu já consigo decorar 6, 7, 8 dígitos. Para mim tá bom, não vou passar para o próximo nível não. Então ele sempre tinha um leve desconforto. Eu acredito que uma das coisas que fez com que o professor
que esse pesquisador Erickson ele ter sucesso, né, nessa prática foi o fato dele aumentar a carga de forma gradual. Então, se o aluno ele decorou ali 6 dígitos, ao invés de passar para 8 dígitos, não, passa para 6, passa para o nível seguinte. Agora, se ele erra, desce 2, que aí foi fazendo essa equalização no desconforto ali que o aluno estava passando. Ok, Daiane, entendi que existem 2 tipos de prática, a prática ingênua, aquela prática que você faz sempre da mesma forma e você nunca procura uma forma diferente de fazer, não procura melhorar e você pode ficar ali 10 anos fazendo a mesma coisa, mas se você não procurar evoluir, você não vai ser um especialista, enquanto uma pessoa que ela faz a prática de uma forma proposital, usando os 4 elementos, ela se torna um expert. Ok, entendi. Mas o que você me diz daquelas pessoas que nascem com um dom? Como que é isso? A ciência também, por muito tempo os cientistas acreditaram que aquelas pessoas fora da média, que são muito boas nas suas áreas, que elas nasceram com um dom, elas nasceram com alguma coisa diferente no cérebro que fez com que elas se tornassem assim, muito fora da média das outras pessoas. Só que com o tempo, os neurocientistas começaram a estudar, né? Eles estudaram, por exemplo, o cérebro de Einstein e descobriram que uma parte do cérebro de Einstein era maior. Então eles tinham certeza, não, agora eu sei por que Einstein era tão bom matemático, fazer contas matemáticas abstratas, né? Porque ele tinha um cérebro diferenciado. Só que com o passar dos anos, né, com o passar de vários e vários estudos, cientistas foram fazendo vários experimentos e eles, depois de anos de pesquisa, eles perceberam que quanto mais tempo o matemático ele passa fazendo, né, lá suas contas, praticando o ofício da matemática, aquele mesmo lado, aquele mesmo pedaço do cérebro, ele crescia. Então, sabe aquela parte do cérebro de Einstein que era maior? Então, conforme pessoas comuns, né, matemáticos comuns, iam praticando a sua prática ali da matemática, essa parte do cérebro deles também ia crescendo e aumentando o volume da massa cinzenta. E esse mesmo estudo, né, esse mesmo tipo de estudo foi feito com músicos, porque se acreditava, por exemplo, que músico como Mozart, né, ele tinha um dom especial, não, ele nasceu com o ouvido absoluto, porque se ele escutasse uma nota musical, mesmo se ele estivesse muito distante, o piano está tocando, tocou uma nota, ele sabia distinguir. Se ele escutasse o apito da chaleira, ele sabia que nota musical era. Se ele escutasse o apito do trem, ele sabia também distinguir que nota musical estava sendo tocada. Então, os cientistas eles acreditavam que ele já tinha nascido com esse ouvido absoluto, que é uma habilidade que o músico tem de distinguir as notas musicais, né? Só que com estudos, né, os cientistas também fizeram vários estudos e perceberam que esse dom ele pode ser desenvolvido com a prática. Com a prática, seguindo aqueles 4 elementos, tá certo? Que é a prática proposital. Daiane, então você quer dizer que por mais que eu esteja treinando com uma pessoa que inicialmente ela tem um dom, por exemplo, Daiane, eu tenho muita vontade de jogar futebol, só que eu sou muito perna de pau, não nasci para isso, mas eu tenho muita vontade. E o meu colega, ele parece que nasceu com dom, que o menino chuta a bola muito bem desde criança. Essa habilidade, essa diferença no início, ela pode até dar uma vantagem para quem já nasceu com essa habilidade natural. Só que com o passar do tempo e com a prática, essa diferença ela pode ser eliminada. Tá? Os científicos mostram isso. Outro exemplo também é cantar.
Uma pessoa que ela canta durante 20 anos. Aí canta no chuveiro, canta na igreja, canta no karaokê, canta em tudo quanto é lugar. O fato dessa pessoa cantar durante 20 anos não quer dizer que ela vai ser uma cantora expert. A menos que não, Dayana, olha, eu canto super desafinado, mas eu quero muito aprender a cantar bonito, cantar lírico. Só a prática ingênua, deliberada, só essa prática ingênua, vai funcionar alguma coisa? Vai adiantar? Não, não vai. Ela precisa ter os 4 elementos da prática proposital, que é um objetivo específico, não, eu quero cantar lírico. Um foco intenso, vamos estudar lá, ter uma carga horária semanal ou diária de estudo, ter um feedback imediato, que seja pelo colega, que seja por um familiar que entenda um pouquinho mais de música, que seja pelo próprio gravador, que a pessoa canta e vai se escutando para ver se está melhorando, ou ela procura uma pessoa que seja expert nessa área para poder dar esse feedback imediato, para saber se ela está alcançando a perfeição naquela prática. E o desconforto frequente, porque a quantidade de treinamentos que a pessoa tem que fazer, o foco, ter que aumentar lá as tonalidades, os tons, né, na hora de cantar, isso traz um desconforto. Então, a pessoa chegou num patamar de excelência, ela vai ficar por ali? Não, ela vai dar um passo para o próximo nível, tá certo? Então, gente, a prática proposital é isso. A prática proposital, ela faz com que a pessoa ela se torne um expert naquele assunto que ela tem treinado, tá certo? Agora, a prática ingênua, que é o praticar por praticar, que é a prática Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fiz assim, eu não vou mudar porque é desse jeito que eu faço, é desse jeito que eu sei fazer. Esse tipo de prática ingênua, ela não leva à perfeição. E com o tempo, quando chega num determinado patamar, essas habilidades adquiridas com o longo do tempo, elas podem ir se deteriorando, tá certo? E tem um terceiro tipo de prática também, descoberta aí nomeado pelo professor Erickson, que é a prática deliberada, que é aquela prática que você faz quando você tem um treinador para poder te dar as coordenadas e te dar o feedback imediato. Por exemplo, eu vou para a academia, então eu tenho foco de ter a barriga de tanquinho, de ter um corpo mais escultural, então eu tenho um objetivo bem específico, então eu vou todo dia, vou lá malhar, tenho foco, tenho feedback relativamente imediato, que eu vou vendo se eu estou melhorando a minha energia, eu começo a observar se meu corpo está mudando, e eu tenho desconforto frequente, começo a malhar com 1 quilo, depois passo para 2 quilos, depois passo para 3 quilos, e assim vou tendo sempre esse desconforto frequente. E a prática deliberada é quando eu tenho um treinador comigo, então eu estou indo para a academia e contrato um personal trainer. Aí ele vai, as chances de eu progredir mais rápido naquela prática proposital, para eu ser uma expert naquilo ou alcançar o meu objetivo de forma mais rápida, ela é muito maior. A mesma coisa uma pessoa que ela pratica corrida de carro. Uma coisa é ela praticar uma corrida de kart, outra coisa é ela contratar um expert na parte de corrida para poder treinar ela, para ela ter experiência nessa nova prática, né? Então, aqui a gente entendeu que existe sim um tipo de prática que ela é inimiga da perfeição, e essa é aquela prática, a prática Gabriela, né, que é a prática ingênua. Vimos que tem a prática proposital, que ela tem lá os 4 elementos que você pode implementar para poder atingir a especialidade, né, ser especialista na sua área, no assunto que você trabalha. Entendemos também que se a gente estiver treinando com uma pessoa, se tem uma pessoa que ela já tem um dom natural já nasceu com aquele dom, com o dom da fala, com o dom de jogar futebol, com o dom de cantar, e a outra pessoa que não tem dom nenhum, mas ela é esforçada e ela faz a prática proposital, com o tempo, essas duas treinando, aquela habilidade inicial, aquela diferença inicial, com o tempo ela vai sumindo, tá certo?
Então, gente, é isso, tá certo? Eu fiz aqui uma comparação do copo que ele, depois que ele enche, depois que esse copo é cheio até a sua borda, ele para de receber água. E dei um exemplo também com um copo que ele vai encher, ele enche até a sua borda, mas ele continua recebendo água e ele vai transbordando. E esses dois copos ficando expostos ao tempo, expostos à chuva, expostos ao calor, expostos ao sol quente, qual que é a diferença desses dois copos, né? O copo que parou de receber água porque já estava no limite, com o calor aquela água vai evaporando, que é o que acontece também com a prática ingênua. A pessoa ela já chegou no limite, ela para de receber água, para de receber, para de se melhorar, para de procurar outras formas de fazer o que ela já faz, para de se aprimorar. Enquanto aquele copo que mesmo cheio continua recebendo água, ele transborda. Então aquela água, ela está sempre pura para beber, está sempre pronta para ser usada. É um copo que por estar sempre recebendo água, ele não fica com lodo por dentro. As impurezas, né, aquilo que não presta, vai sendo eliminado com o transbordo, enquanto aquele outro copo que, quando já chegou no seu limite, para de receber mais água, ele fica com aquela água parada. Vem o sol quente, o calor e vai evaporando aquela água, aquilo ali só vai sendo minado. E assim acontece com a habilidade quando a pessoa atinge um certo patamar e para de se aprimorar. Aquela habilidade ela vai sendo minada, tá certo? Então a minha pergunta para você aqui é: que copo te representa, né? Você é o copo que está ali transbordando ou você é o copo que chegou ali no limiar e está tendo a sua água evaporada, dando lodo e ficando ali cheio de impureza, né? Então deixa aí nos comentários qual copo desse aí te representa na questão da prática, tá certo? Gratidão estar aqui com vocês. E essa foi a live de hoje, ela vai ficar gravada. Sei que não pôde assistir desde o início, ela vai ficar disponível para você estudar um pouquinho aí sobre os dois tipos, na verdade os três tipos de prática que existem, tá certo? Um grande abraço, uma excelente semana e a gente se vê aí na próxima live ou no próximo vídeo, tá certo? Tchau!